Agora a gente vai falar sobre um tema que vem trazendo preocupação no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um aumento significativo das confirmações de casos de dengue nesse ano de 2022 e já temos também registro de mortes em função dessa doença. Eu fico muito feliz porque nós vamos conversar agora com a Kátia Fravetto. Ela é especialista em saúde, responsável aí pelo programa das arboviroses aqui do Rio Grande do Sul e vai conversar com os nossos ouvintes. Kátia, bom dia. Bom, a gente está sem o teu áudio aí. Por gentileza, abra o seu microfone. A gente está por videochamada para que as pessoas que estão acompanhando no vídeo possam estar assistindo a esta nossa entrevista também. E a gente está tendo dificuldade para receber o teu áudio aí, Kátia. Ok, agora então, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Pois é, explica pra gente o que é esse cenário de dengue no estado do Rio Grande do Sul, essas últimas informações que foram divulgadas principalmente na quarta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde. Claro que a gente já vem acompanhando o trabalho que vocês estão desempenhando, a gente já sabia que nós tínhamos um índice muito acentuado de confirmações e de focos do mosquito causador da dengue no nosso estado, mas os números acabaram surpreendendo, né? Sim. A gente já vem com um cenário assim, um pouco com um número de casos em elevação desde 2020, né? A gente vem com uma crescente nesses casos, acompanhando uma tendência do Brasil todo. Então, o Rio Grande do Sul ele acompanhou essa tendência e no ano passado também a gente teve muitos casos, foi uma série histórica, desde 2010 a gente não havia tido tantos casos como em 2021 e infelizmente chegamos em 2022 com números extremamente mais elevados do que a gente estava esperando, né? A gente já apresentou óbitos, que é infelizmente, que é o que o estado, nenhum estado gostaria, né, de óbitos por dengue, mas a gente está tentando trabalhar para que isso diminua os focos da infestação. Bom, tenho certeza que o ouvinte deve estar se perguntando, né? Quais são as principais frentes de trabalho que vocês estão organizando, quais são as principais iniciativas que vocês estão tomando a respeito deste assunto? A dengue, né? Dengue é uma doença, um agravo, né? De que a gente trabalha todo o ano todo, né? Ele não a gente não para em períodos, né? Porque o mosquito ele também não para. Então, em 2021 a gente teve confirmações de casos durante o ano todo, inclusive no nosso inverno. Então, o mosquito acabou se acostumando com as temperaturas do Rio Grande do Sul, né? No sul do país, né? Porque a gente vem enfrentando isso nas 3 regiões do sul com maior índice de casos. Então, as medidas que se desenvolvem durante todo o ano, não tem um período. Os municípios vêm trabalhando com essas limpezas com a limpeza urbana, mas é a população que precisa se conscientizar e fazer a sua parte, né? A população precisa cuidar da sua casa, dos seus terrenos. Então, essa é a principal medida que tem que ser feita, é cada um fazendo um pouquinho para que o seu vizinho, seu conhecido, não acabe adoecendo por dengue. Bom, eu já começo a receber as participações dos ouvintes que estão aqui acompanhando. Claro. E uma grande preocupação, tanto dos especialistas como na comunidade no aspecto geral, são terrenos baldios, né? Porque, infelizmente, nós temos aí proprietários de terrenos que não dão aquela manutenção necessária. Aí a gente tem a proliferação de diversos insetos, a gente tem animais peçonhentos que acabam se proliferando nesses ambientes, que encontram ali um ambiente favorável, né, para que estejam. E a questão do mosquito Aedes aegypti também, porque ali você, além de muitas vezes um mato alto, um capim, a vegetação fica muito densa, você tem também a colocação de lixo. Infelizmente, a população, por mais que a gente tenha um recolhimento de lixo de casa em casa, por mais que a gente tenha aí muitas campanhas, né, para que a pessoa descarte de forma correta, acaba descartando em qualquer lugar. E ali é um ambiente propício para a proliferação desse mosquito. Infelizmente, né, a população precisa ter conscientização que isso não pode acontecer, né? Mesmo o dono do terreno que acaba esquecendo, deixando de lado esse terreno, e o outro morador que nem sabe de quem é o terreno e acaba jogando um lixo ali. Isso sim é um foco extremamente importante para o Aedes, né? Porque
gota de água parada pode ter uma proliferação do mosquito. Então, caso tenha esses terrenos baldios, comuniquem a gestão do município, da onde é, e para o município tome as providências cabíveis, né? Porque como o terreno faz parte do município de residência, então é o município responsável por essas medidas que devem ser feitas. Bom, fica complicado para você falar quais são as medidas, quais são as punições para quem mantém o terreno assim, porque isso diz respeito a cada município, né? Cada município tem a sua legislação. Cada um tem a sua legislação, faz parte realmente do município. Bom, interessante você falar, né, que cada gotinha de água pode se transformar num foco, porque muitas vezes você tem tampinha de garrafa, por exemplo, né? Uma tampinha de garrafa PET fica rolando no pátio e às vezes a gente acaba não dando muita importância, não dando muita bola para ela. E ela pode se transformar em um foco. Ela pode se transformar em um foco. Então, qualquer local onde possa ter água parada limpa, ela pode ser um foco de mosquito, sim, e a gente pode ter a proliferação de larvas e depois do mosquito adulto, sim. Então, tudo que conseguir parar, que a gente tenha na nossa casa, não é só o vasinho de flor, né? Que tem água, tem as tampinhas de garrafa, como tu falaste, uma própria garrafa que está virada, aberta, pneus que ficam com a água parada no meio do pneu, muitas coisas, até mesmo um plástico jogado com água parada ali, isso tudo pode ser um foco para o mosquito. Aí a gente aproveita essa oportunidade que a gente está conversando com a Kátia para convocar a toda a população que está nos ouvindo aí agora. A gente está chegando num final de semana, né? Muitas pessoas aproveitaram o feriado ontem, tem muita gente que está de feriadão também, está chegando o final de semana. Vamos fazer um mutirão, cada um na sua casa? Olha que bacana isso, né? A gente fazer um mutirão, cada um na sua residência, revisar tudo. A gente aproveita para duas coisas, né? Uma para botar o pátio, o quintal de casa em ordem, né? Deixar mais bonito, que fica bom pra gente, não só para as visitas que vão para nossa casa. A gente se sente bem, né? No ambiente limpo, no ambiente bem organizado. Vou aproveitar para fazer um mutirão, cada um na sua casa, né? O que você acha? Acho que é extremamente importante essa divulgação e esse chamado a população tem que se conscientizar, porque se eu cuidar da minha casa, eu tenho muito menos chances do meu vizinho adoecer por causa de uma coisa que eu deixei de fazer na minha casa. A gente sabe, né, que a população acabou se descuidando, né, dessas medidas tão pequenas e tão fáceis que a gente era acostumado a fazer. A gente iniciou esse aumento de dengue junto com uma pandemia de Covid, né? Então a gente não pode esquecer, vamos voltar a limpar os seus pátios, terrenos, jardins. Cada um fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir passar por uma fase melhor da dengue. Bom, é um número muito grande de casos confirmados de dengue aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a gente acaba confundindo os sintomas da dengue com outras enfermidades, né? Porque existem alguns sintomas que são característicos de outras doenças também. E aí a gente acaba muitas vezes não dando bola para um determinado sintoma. Então, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são os sintomas da dengue, para se a pessoa tiver qualquer característica parecida, já procurar o serviço de saúde. Bom, realmente como tu falaste, né? A dengue ela pode se confundir com algumas outras doenças, então, para não ter dúvidas, procure o atendimento médico se sentir alguns sintomas desses. A dengue é caracterizada assim por sempre ter febre de início súbito, acima de 38 graus, medida, ou às vezes a população não tem termômetros em casa, mas está se sentindo diferente, procure atendimento médico. Dores no corpo é uma dor bem intensa, não são dores leves, são dores mais intensas. Pode ter manchas no corpo, que é o exantema, dor retroorbital, a dor atrás dos olhos é muito característica, cefaleia, fortes dores de cabeça, né? Alguns pacientes ainda apresentam náuseas, vômitos, diarreia. Então, iniciou com alguma coisa de sintomas, procura um atendimento médico, o seu médico de preferência, no seu médico particular, a uma unidade básica de saúde, se o caso for mais grave, um pronto atendimento, uma emergência hospitalar, dependendo do horário da cidade, do que tiver aberto no local, né? Mas não deixe de procurar. Ali o médico vai poder classificar isso e descartar se realmente é dengue e entrar com as medidas possíveis para tu ter uma melhora rápida, né?
Bom, eu dei uma rápida pesquisada aqui sobre dengue para poder conversar contigo, já que tu tem toda essa experiência, toda essa expertise para falar sobre o assunto. E nós temos pelo menos 4 tipos de dengue. Qual deles é o que mais tem sido verificado aqui no estado do Rio Grande do Sul? É somente um que está entre esses casos todos, aí, mais de 10 mil no estado do Rio Grande do Sul, ou a gente tem a prevalência dos 4? Não, no Brasil tem 4 sorotipos circulantes, né? O Rio Grande do Sul ele já vem há alguns anos que apresenta só o sorotipo número 1, tá? Então, neste momento... Ele seria o mais leve ou não? A gente não tem como dizer o mais leve ou não, porque depende muito da característica da população e a partir do momento que a gente tem a inserção de um novo sorotipo na população, a gente pode ter casos mais graves. Sim, tá? sim. Mas assim, o Rio Grande do Sul, em 2022, só temos a circulação de dengue 1. É bom que as pessoas entendam. O surgimento do mosquito Aedes aegypti é lá de 1762. Eu fui agora buscar um pouco da história sobre tudo isso. Então, já desde essa época, já se fala sobre isso. Claro que surgiu lá no Egito, até o nome vem justamente dessa região de onde ele foi descoberto. Depois ele veio aqui para o Brasil. Então, já há muito tempo, já se fala sobre essa questão e, infelizmente, a gente precisa todo ano reforçar, avisar as pessoas, olha, tem que tomar cuidado, vamos cuidar para não ter foco. Infelizmente, entra ano e sai ano, a gente precisa estar sempre reforçando esses cuidados. Isso, infelizmente, né, a gente acaba tendo que reforçar todos os anos, todo momento, dizendo que por que está acontecendo isso, que dengue também mata, a população tem que ficar ciente disso, assim, que dengue mata também. O que a gente não gostaria de que acontecesse? Óbitos por dengue, casos graves de dengue, porque casos graves de dengue vai onerar o sistema de saúde, vai precisar de leito hospitalar, isso é muito mais oneroso para o município e muito mais desgastante para a família também, né? Acaba precisando de internação hospitalar, muitas dessas pessoas podem vir a óbito, né? O Rio Grande do Sul tem um baixo índice de óbitos, mas se olhar numa série histórica do Brasil, a gente tem muitos óbitos de dengue no restante do Brasil. Felizmente a gente não tem, mas infelizmente a gente já apresentou 5 neste ano, né? E a gente está em abril, né? Quais são as regiões do estado do Rio Grande do Sul onde vocês estão com uma preocupação maior sobre esses índices? A gente tem uma preocupação mais acentuada em 4 coordenadorias de saúde neste momento, né? A primeira coordenadoria, onde é a região metropolitana, né? A maior coordenadoria. A segunda coordenadoria, que é Frederico Westphalen. 14ª coordenadoria, Santa Rosa. E 16ª coordenadoria, Lajeado. Esses são as coordenadorias com municípios com maior índice de casos e maior índice de infestação neste momento. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem mais de 89% dos nossos municípios infestados pelo mosquito. Então a gente está muito alto. A partir do momento que a gente tem um alto índice de municípios infestados, a probabilidade de a gente ter número de casos humanos é muito alta também. Bom, uma outra questão também sobre esses 5 óbitos, eles aconteceram nessas regiões de maior preocupação? Quais são as cidades em que aconteceram esses óbitos? Sim, eles são nessas regiões, sim, de saúde, né? Eles são nessas mesmas regiões, a gente tem óbito em... Tu queres saber do município? Isso, os municípios. Chapada. Só um minutinho que eu vou confirmar eles para não te dizer nenhum erro. Sim, esses dados eles são da última quarta-feira. Houve alguma mudança nesse cenário de lá para cá? Sim, assim, o cenário ele muda diariamente, claro, tá? Claro. Ele muda diariamente porque a gente tem atualização do banco de dados, que é o Sinam online, que é onde os municípios realizam a notificação de um caso suspeito, tá? Todo caso de dengue suspeito ele precisa ser notificado. Tá? Então, a gente precisa fazer essa notificação. Então, o que acontece? Ele está acontecendo diariamente, a atualização. A gente tem um painel, hoje, com dados bem atualizados, que ele atualiza um painel de arboviroses, que ele atualiza diariamente a partir das 16h30, com todos os casos. Então, ele é bem dinâmico. Então, toda hora a gente pode ter casos com mudanças, né? Muito bem.
Bom, então a gente tem aí uma confirmação de um óbito no município de Chapada, aqui no Rio Grande do Sul, e temos também outros 4 óbitos que acabaram... Isso, a gente tem um em Chapada, um em Igrejinha, um em Jaboticaba, um em Horizontina e um em Cristal do Sul. Muito bem, tomara que fique por aí, né? Que nós não tenhamos mais óbitos em virtude, tomara que as pessoas tomem essa conscientização. Tem aqui uma pergunta de um ouvinte perguntando sobre esgoto a céu aberto. Se o esgoto a céu aberto que nós temos aí, infelizmente, é um problema crônico de diversas cidades, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o nosso Brasil. O esgoto a céu aberto, ele pode ser um local de proliferação desse mosquito? O mosquito Aedes aegypti, ele gosta de água limpa, né? Ele gosta da água parada, mas ela é limpa. O esgoto a céu aberto, algumas coisas sim, né? Ele pode ter proliferação, porque nem toda a parte fica completamente cheia de esgoto, mas esse é um problema que ele já é histórico, né? No Rio Grande do Sul. A gente teve aqui uma pequena queda aí. Então, pode sim. A gente teve uma pequena queda aí quando você falava sobre essa possibilidade que ela existe, né? De termos essa proliferação do mosquito também em esgoto. E aí a gente faz aquele chamamento, né, para as entidades públicas que tomem iniciativa nesse sentido, né? Que os municípios estejam atentos a isso, porque para não termos mais focos como esse. Isso mesmo, que os municípios, que o poder público faça a sua parte, né? Da parte que é de responsabilidade dele, e a gente pode, para a população poder fazer a sua dentro da sua casa. Tá certo, obrigado aí pela participação, Kátia, conversando aí com os nossos ouvintes no dia de hoje, explicando sobre essa situação, sobre como esse índice ele é preocupante para o estado do Rio Grande do Sul e principalmente, né, sobre como o papel do cidadão ele é importante nesse cenário para a gente evitar novos focos. Isso, muito obrigado pelo convite. Eu queria deixar um alerta, então, que a população, então, busque a cuidar melhor da sua casa, dos seus pátios, terrenos, e também não deixe de procurar atendimento médico para não deixar agravar a doença. Dengue mata, sim, e ela precisa também procurar um atendimento médico. A qualquer suspeita de sinais, de alguns sintomas que sejam compatíveis à dengue, procure um atendimento médico para poder descartar essa hipótese de ser dengue. Existe algum exame específico que detecta se é dengue realmente? Sim, existe exames específicos, tá? O Laboratório Central do Estado realiza esse exame específico. A grande maioria dos laboratórios de análises clínicas realizam esses exames também. Então, mas o médico vai determinar se ele precisa realizar o exame ou nem precisa, ele só é caracterizado como um fechamento clínico epidemiológico pelos sinais e sintomas e pela epidemiologia do município, né, com muitos casos de dengue no município, na rua, no bairro, como é que ele vai ser, mas o médico que vai dizer isso, não sou eu, paciente, que vou me dizer isso. Não se automedique, procure atendimento médico para isso. Tá certo, muito obrigado. Estivemos conversando com a Kátia Fravetto, especialista em saúde, responsável pelo programa das arboviroses aqui do Rio Grande do Sul, hoje falando. Eu quero lembrar os nossos ouvintes e fazer uma ênfase na fala da Kátia, que realmente dengue é um assunto sério. A dengue, ela pode matar. Se você tem qualquer sintoma semelhantes a esses que ela citou, a gente até pode, ao longo da programação, falar mais sobre os sintomas da dengue. Se você tem qualquer sintoma como esse, procure imediatamente o serviço de saúde. Aqui na cidade de Camaquã, você pode procurar lá a UPA, explicar, né, para o seu médico favorito, buscar um atendimento médico aí sobre essa situação, explicar todos os sintomas e se ele encontrar a necessidade de se fazer um exame específico, obviamente ele vai fazer essa indicação. Eu quero lembrar também que os números atualizados pelo município de Camaquã na semana passada, eles traziam a informação de 18 focos somente nesse ano de 2022, focos do mosquito Aedes aegypti comprovado. Então a gente tem sim a circulação desse mosquito aqui na cidade de Camaquã. Isso é uma questão importante que você deve observar. Temos a circulação de Aedes aegypti na cidade de Camaquã, a confirmação de 18 focos somente nesse ano de 2022, portanto fique atento aos sinais, fique atento também ao seu pátio, ao pátio do vizinho. Cabe dar uma espiadinha, será que não tem nenhum acúmulo de materiais que pode ter essa água aí acumulada para
a proliferação desse mosquito, dá uma espiadinha, olha no seu pátio, olha no pátio do vizinho, vamos nos unir todos para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É momento novamente de união entre as comunidades para evitar aí o surgimento de casos de dengue no município de Camaquã. Eu não tenho a confirmação ainda por parte da Secretaria Municipal da Saúde se nós temos confirmação de dengue no município de Camaquã, mas a gente tem a confirmação de circulação do Aedes aegypti, o que é muito preocupante.